Pagamento indevido a servidor público. Há necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público? Meu nome é Rafael Martins Costa Moreira, sou juiz federal e é o que nós vamos ver hoje no tópico de direito federal do Jus Federal. E para responder essa pergunta, nós temos que partir da premissa principal, adotada inclusive pelo STF, no sentido de que o reconhecimento posterior da ilegalidade de vantagem remuneratória não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos, ou seja, o simples fato de se tratar de uma verba recebida ilegalmente, por si só, não significa que vai haver necessidade de restituição por parte do servidor público. Nós vamos ver agora, então, quais são os casos em que há ou que não há necessidade de devolução desses valores. Primeiro, os casos em que há necessidade de restituição de valores recebidos indevidamente pelos funcionários públicos. Sempre essa restituição se dá conforme disciplina do artigo 46 da Lei 8112 de 90, que é a lei do regime jurídico dos servidores públicos federais. Muito bem. Primeiro caso em que há necessidade de devolução, é o caso evidente, óbvio, em que há um recebimento de má-fé, com dolo, quando o servidor público é conhecedor da ilegalidade ou da ilicitude do valor por ele recebido ou da verba por ele recebida. Aí, nesse caso, evidentemente, vai haver, sim, necessidade de devolução. Segundo caso é o de revogação de liminar, ou seja, não se aplica o fato consumado como regra no caso de liminar o recebimento de valor de verba remuneratória por liminar posteriormente revogada. Não há estabilização da situação nesse caso. É um entendimento pacificado no STJ, no STF, decorre também do CPC, artigo 302 do Código de Processo Civil, que determina a responsabilidade do autor em caso de revogação de tutela antecipada ou de tutela provisória posteriormente. Ele deve, então, indenizar o réu quando houver uma revogação da liminar por ele solicitada num processo judicial. Mas existem duas exceções ao caso de revogação de liminar posterior. O primeiro deles é a liminar concedida em sentença confirmada em segunda instância. Portanto, é o caso em que se recebe um valor remuneratório via decisão liminar ou antecipatória confirmada em sentença, e essa liminar e a sentença é confirmada posteriormente por um tribunal, TRF ou TJ, por exemplo. Nesse caso, ainda que a liminar venha a ser revogada posteriormente por decisão em recurso especial extraordinário, não vai haver necessidade de restituição dos valores recebidos. E outro caso, outra exceção, é liminar revogada por mudança de jurisprudência, ou seja, foi concedida uma verba remuneratória, um valor remuneratório, por liminar, pelo juiz, no processo judicial, aplicando o entendimento jurisprudencial então dominante, ou o entendimento jurisprudencial então consolidado, e depois há uma reviravolta, uma mudança na jurisprudência. Aí o juiz ou o tribunal, enfim, vai lá e reforma a sentença, ou reforma ou revoga a liminar. Nesse caso, embora reconhecida a ilegalidade posteriormente daquela verba remuneratória, não vai haver necessidade de restituição dos valores já recebidos. E a terceira situação em que há necessidade de devolução foi decidida recentemente pela STJ no recurso especial 176-9306, julgado em recurso repetitivo, tema 1009, em que o STJ entendeu como regra que o erro administrativo ou o recebimento de valores por erro administrativo, erro operacional ou erro de cálculo, não embasado em interpretação errônea da lei pela administração pública, aí sim vai haver necessidade de devolução. Entretanto, existe exceção a essa situação. Primeiro caso, é um caso em que há erro, mas erro da administração pública por interpretação errônea ou equivocada da lei. Aí, nesse caso, agora vendo os casos em que há desnecessidade de devolução, nesse caso, o servidor público não vai mais receber aquela verba daqui para frente, mas não vai precisar devolver as anteriores, porque houve interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração pública. Segundo caso, segunda exceção, prevista no próprio tema 10.009, aliás, 1009 também, é o caso de erro administrativo, quando o servidor comprova boa-fé e que não lhe era possível
constatar o pagamento indevido, ou seja, mesmo que haja erro administrativo, erro operacional, erro de cálculo, se for comprovado em torno da prova do servidor, comprovado pelo servidor que estava de boa fé e que ele não podia constatar o pagamento indevido, nesse caso também não será necessária a devolução dos valores recebidos indevidamente. Outra situação também prevista na jurisprudência do STJ é o caso de pagamento oriundo de decisão judicial transitada em julgado, ou seja, a verba passou a ser recebida por uma decisão judicial que transitou em julgado, em primeira ou segunda instância, tanto faz, e depois uma ação rescisória veio a reconhecer a ilegalidade daquela verba, daquele valor, daquela quantia. Nesse caso, embora o servidor não vai mais receber aquela parcela remuneratória, ele não será obrigado a devolver as parcelas já recebidas. Outras situações em que não há necessidade de devolução, agora prevista na jurisprudência do STF, que trata de maneira semelhante, mas não exatamente igual à jurisprudência do STJ, aqui o caso emblemático, em que para o STF descabe a restituição de quantias recebidas em razão de decisão administrativa, em caso de, primeiro, 4 requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente. Primeiro, recebimento de boa-fé. Segundo, errônea interpretação da lei pela administração, aqui semelhante ou igual, na verdade, ao que entende o STJ. Terceiro, comprovado caráter alimentício das parcelas, normalmente por se tratar de salário. E quarto, pagamento por iniciativa da administração pública, sem ingerência dos servidores públicos. Outro caso também reconhecido de desnecessidade de restituição pela jurisprudência do STF é no caso de reconhecimento da inconstitucionalidade da pensão vitalícia a ex-governadores. Por que isso? São aqueles casos em que as constituições dos estados reconheceram ou previram a possibilidade de pensão vitalícia a ex-governadores, a semelhança que já existe para o presidente da República ou para os ex-presidentes da República. Nesse caso, o STF tem entendimento pacífico no sentido da inconstitucionalidade dessa pensão vitalícia a governadores ou a esposa ou, enfim, viúva do governador. Nesse caso, o STF, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da verba, da parcela, da pensão, entendeu que não haveria necessidade de devolução porque, enfim, o fato de constar em uma Constituição estadual, principalmente em razão disso, gera uma maior confiança na validade, na legitimidade do recebimento desse valor. E também o caso de modulação de efeitos pelo próprio STF. Quando o próprio STF modula os efeitos da sua decisão, quando reconhece a inconstitucionalidade de uma verba remuneratória, ele modula os efeitos determinando que não há necessidade de restituição por parte do servidor que recebeu esse valor. É o caso aqui, diversos julgados do STF, em que houve redutor ao teto remuneratório, em que parcelas de cunho pessoal foram reduzidas ou foram cortadas para se permitir-se proporcionar que o salário recebido fique limitado ao teto remuneratório constitucional. Nesse caso, o STF, apesar de cortar os valores recebidos além do teto, entendeu que não haveria necessidade de restituição dos valores já recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de 11 de 2015. Isso foi decidido, inclusive, em repercussão geral, tema 257. Enfim, essas são as minhas contribuições que eu trago para vocês sobre esse tema muito importante de direito administrativo. Não se esqueça de nos seguir no nosso canal do Jus Federal e no YouTube. Também no nosso Instagram, @JusFederal, o meu Instagram pessoal, @RafaelMCMoreira. Também podem nos seguir aí, pedir para acompanhar o nosso canal no Telegram do Jus Federal. Não se esqueça também de apertar ali o sininho para receber notificações de novos vídeos e de curtir esse vídeo se você está vendo pelo YouTube. Muito obrigado!